O vídeo é o seguinte: Brasil Olímpico de 2016, onde estão hoje? Vamos dar uma assistida aqui. O ouro olímpico de 2016 foi uma das conquistas mais importantes da história recente da seleção. Mas o time olímpico é formado por praticamente só jogadores jovens. Então o que aconteceu com cada um desses Eis aqui o GOAT. Eis aqui o homem. Rei da América. que subiram no pódio? É o que vamos ver nesse vídeo. Vambora. Começando com o cara mais novo daquele elenco, que ganhou o ouro com só 19 anos, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus partiu, olha o terceiro gol, olha o terceiro gol, Arsenal. O Gabriel Jesus só tinha um ano de carreira profissional e já brilhava pelo Palmeiras. Então foi titular na seleção do Rogério Micali. Antes que alguém pergunte, Fernando Praz, porque o Fernando Praz era o convocado para a Olimpíada. Ué, mas não foi o Everton do Palmeiras que foi? Então, o Fernando Praz machucou. E aí, no dia do Ouro Olímpico, alguns jogadores estavam com a camisa do Praz homenageando ele. Você vai ver o Gabriel Jesus, eu acho que o Gabigol também tava. É isso a história. Vestindo a camisa 11, ele fez gol contra a Dinamarca na fase de grupos e 2 gols contra Honduras na semifinal. E quantos na Copa? Assim, só pra eu saber. Aí depois do ouro, ele continuou jogando bem pelo Palmeiras, Brincadeiras à parte, eu gosto do Gabriel Jesus, tá? conquistando o Brasileirão de 2016 Pra sub-23. O Praz é sub-80, eu acho. Ou ele tem mais de 80. Não tenho certeza. e sendo convocado para a seleção principal. Se tornaria um dos únicos daquele time a se firmar A tatuagenzinha aqui, ó, da Olimpíada. na seleção principal. Então foi Quase todo mundo que ganhou tatuou. O Neymar também fez. O ex-presidiário Alves tem uma aqui assim. contratado pelo Manchester City de Guardiola e fez história. Ficou 5 anos e meio por lá, conquistando 4 Premier Leagues e marcando 95 gols. Pô, mano, assim, brincadeiras à parte, 95 gols no City. Isso é foda, tá ligado? Isso é foda. A gente brinca e tal dele não ser o cara mais artilheiro do mundo, apesar de ser atacante, mas, mano, quase 100 gols no Manchester City. Ganhou 4 Premier League. É claro que ganhar a Premier League no City é tipo ganhar Champions no Real Madrid. Até se você for o roupeiro, você vai ganhar, tá ligado? Sendo 20 na Liga dos Campeões. Aí, 20 gols na Champions, pô. Que isso? Além disso, jogou 2 Copas do Mundo pela seleção, ganhou a Copa América de Então, sobre seleção, eu vou ficar calado, que aí não tem muita coisa pra elogiar, não. 2019 e agora com 27 anos defende as cores do sim. Arsenal. Bom. Não tem como. O cara teve uma Baita carreira. Baita carreira. 4 Premier League? Porra, tá no Arsenal hoje em dia? Baita carreira. carreira de peso. Vai Mas ter gente muito aconteceu pior. mesmo com outros jogadores daquele Brasil Olímpico. Vamos ver onde tá cada jogador por ordem de idade. Tem gente aqui... Pera aí. Com outros Calma, jogadores calma. daquele Brasil Olímpico, vamos ver Tem gente aqui que eu nem lembro o nome. Tipo, quem que é esse fulano aqui? Se você me falar que você lembra de cabeça... Ah, mano, só se você torcia pro time que ele jogava, tá ligado? É claro que tem gente que é muito mais conhecida. Aqui tem o Neymar, o Gabigol, aí você vai ter o Thiago Maia, o próprio Felipe Anderson, enfim. onde tá cada jogador por ordem de idade, do mais novo ao mais velho. Então Perfeito. depois do Gabriel Jesus, o próximo que ganhou o ouro foi o meia Thiago Maia. O Thiago Maia é só alguns dias mais velho que o Gabriel Jesus, então foi convocado para a seleção olímpica Thiago Maia tá no Inter? É no Inter, não é? enquanto jogava no Santos. Ele foi revelado no Peixe e até Não lembra do Wallace? Pô, não era o Wallace que eu tava apontando não, mas tudo bem. O Wallace acabou de voltar ao futebol brasileiro, não voltou? começou aquela Olimpíadas como titular, só que depois virou reserva, não jogou nos últimos jogos, mas depois continuou como titular no Santos. Perfeito. Até que em julho de 2017 foi contratado por um time europeu, só que ao invés do City, ele foi pro Lille. Ele foi pra França logo se tornando o titular, mas na sua segunda temporada começou a ficar no banco. O que tem de jogador brasileiro que vai pra França e não dá certo? Nossa, é muita coisa, hein? Pior ainda foi que na Era o William do Cruzeiro? segunda metade de 2019 ele quase nem apareceu, então decidiu voltar pro Brasil e foi emprestado pro Flamengo. E foi no Flamengo que o cara ganhou seus primeiros títulos grandes depois do ouro, então foi comprado em definitivo. Até que em 2024 mudou de clube Internacional. e foi comprado pelo Internacional, onde tá até hoje. Também não é uma carreira ruim. Vai ter gente bem pior do que isso aqui. E falando em Flamengo, nessa lista do mais novo ao mais velho, o próximo virou ídolo. Gabriel Barbosa. tocou pra trás, a chance, Gabigol! Olha o gol! O Gabigol fez 2 gols naquela Olimpíada, os 2 contra a Dinamarca. Com 20 anos, era uma promessa. Agora era a hora dele deslanchar na carreira. Mas Agora vai. Agora a carreira na Europa, agora... estão ligados. Ele ficou muitos jogos no banco e não teve chance como queria. O Só quê? chegando a marcar 1 gol. Então depois foi emprestado pro Benfica. Perfeito. Mas também teve pouca oportunidade. Então foi emprestado de novo. Mas dessa vez para voltar pro time que o revelou. E agora sim ele conseguiu mostrar o seu futebol.
se tornando o artilheiro do Brasileirão de 2018. Até que em janeiro de 2019 foi pro Flamengo. Aí o resto é história. Então agora, depois E hoje ele se encontra ali na região do banco. do Gabigol, vamos pro próximo jogador. Um cara que ganhou o ouro olímpico com só 21 anos. Wallace. O meia Wallace. Esse volante começou as Olimpíadas no banco, se tornou titular e não foi mais substituído, se tornando uma peça-chave pro título olímpico. Foi pro futebol italiano, não é isso? E o seu clube era o Grêmio, mas depois do ouro ficou pouco tempo, porque foi comprado pelo Hamburgo, Não. Ou ele passou depois. da Alemanha. Ele partiu para a Alemanha e até teve bastante partidas. Perfeito. Até que um dia não foi relacionado para um jogo e postou foto com os amigos nas redes sociais durante a partida. Então foi punido por indisciplina. Ainda por cima, o Hamburgo acabou rebaixado na Bundesliga. Então Wallace decidiu sair e foi pro Hannover 96, que na época estava na primeira divisão. Mas depois de uma temporada e o Wallace disputando 26 jogos, o Hannover também foi rebaixado. Eu acho que a gente achou quem que tá rebaixando os clubes aí. Pois é. Então o cara mudou de Ah, falei, eu lembrava dele no futebol italiano, não tô maluco? clube de novo, indo pra Udinese, da Itália. Agora dessa vez o seu time não caiu. Falando nisso, o Alex Sanches foi pra lá de novo. Voltou pra casa, né, pra Udinese. Então ficou ganhando cada vez mais Esse estádiozinho com os bancos coloridos é mó engraçado. titularidade. Na temporada 23-24 chegou até a ser capitão em alguns jogos. Mas no mês de 2024 ele decidiu voltar pro Brasil e foi comprado pelo Cruzeiro. Perfeito. Depois de mais de 7 anos na Europa, agora ele defende as cores da Raposa. Então beleza. Se fosse um time um pouco mais zoado, eu ia falar, cuidado com o rebaixamento. Depois do Wallace, vamos pra um cara só um dia mais velho que ele. O lateral William. Ah, ele. O William, de 21 anos, atuava no Internacional, mas nas Olimpíadas foi reserva. Ele só entrou em campo na fase de grupos e atuou por poucos minutos. Mesmo assim, tem essa baita conquista de ser medalhista olímpico. Aí ele continuou jogando no Inter, até que no mês de 2017 foi comprado por um time da Europa, o Wolfsburg. Sim, ele também foi para a Alemanha Foi comprado por um time da Europa. Volkswagen. e virou lateral titular, se firmando principalmente na temporada seguinte, quando teve mais de 30 jogos no campeonato alemão. Pô, uniformezinho bonito os caras, né? Então tava tudo indo certo. Até que em fevereiro de 2020 teve uma lesão grave no joelho. Pois é, lesão no joelho. E ele só conseguiu voltar aos gramados meses depois. Mas se recuperou, tanto que foi até emprestado pro Schalke. Até que em 2021 teve outra lesão. Pô, até agora só apareceu uma galera com uma carreira, pô, ok, tá ligado? Vai ter uma gente aí que vai estar bem pior. Ficando de Alô, novo Zeca. meses sem jogar. Acabou não jogando mais nem pelo Schalke e nem pelo Wolfsburg. Ficou literalmente um ano parado. Então, quando acabou seu contrato no mês de 2022, ele ficou sem clube. O cara literalmente ficou sem onde jogar. Olha que decadência. Mas era um cara com muita experiência no futebol. Perfeito. Então logo conseguiu voltar, assinando com um clube que tá até hoje. O Cruzeiro. Agora também defende as cores da Raposa. E se o William foi revelado no Ele com o cabelo raspado tá bem diferente, mas tudo bem. Internacional, o próximo que ganhou o ouro também veio de lá. O Rodrigo Dourado. Ele foi convocado para a Quem é dourado, quem é dourado, mesmo onde quem é dourado, dourado. seleção olímpica quando jogava no Inter. Mas tu pode não se lembrar dele jogando pelo Brasil, porque só atuou por 11 minutos. Ele foi o Como que eu não lembro? O homem marcou a história da música nacional. volante reserva. Foi banco em todos os jogos, só entrando no final da partida contra a Dinamarca na fase de grupos. Então o cara não foi o jogador mais importante da seleção, Foi. mas conquistou a medalha. Aí ele continuou a defender o Inter e ficou, se tornando um jogador fundamental. Ele jogou no Inter até quando estava na Série B e em 2018 jogou tão bem que entrou para a seleção do Brasileirão. Ganhou o prêmio Bola de Prata. Até que no mês de 2022 decidiu mudar de clube pela primeira vez na vida. Mas não foi para um time conhecido no Brasil ou na Europa, e sim para o Atlético de São Luís, do México. Sim, o cara foi jogar o campeonato mexicano, assinando um contrato de 3 anos. Então tá lá até hoje. Agora, se o Pô, é por isso que esse maluco sumiu. Rodrigo Dourado foi reserva nas Olimpíadas, o próximo jogador foi titular absoluto. O Este eu tive o desprazer de ver no meu time, hein? lateral Zeca. O Zeca, que na época tinha 22 anos, começou todos os jogos das Olimpíadas e atuou nos 120 minutos contra a Alemanha. Craque da bola, Um novo jogador Cafu. muito importante pro ouro. Então ele saiu do Rio 2016 com essa baita conquista Mano, parecia muito que esse moleque é longe, tá ligado? e continuou defendendo Eu tirei foto com o Zeca. Pô, fotaço, fotaço.
Eu emoldoraria, coloca na parede, faz um tamanho de 1 metro por 1 metro, tá ligado? Vai ficar bom. E no seu clube, o Santos. Ó, faz golaço. Baita. Assim, eu acho que hoje é Zeca e Cafu ali. Os dois maiores, tá ligado? E Roberto Carlos. Mas eu acho que o Zeca ainda é melhor que os dois. O Zeca veio da base do Quem é Carlos Roberto Torres perto do Zeca? Peixe, mas começou a ter vários problemas, chegando até a entrar na justiça contra o clube por causa de pagamentos. Então em 2018 saiu do Ah, Santos mas aí também tá que nem demais. O cara quer jogar ainda, quer ganhar salário? Amigo, calma. e foi contratado pelo Internacional. Perfeito. E no Inter foi titular na maioria dos jogos. Mas também teve partidas importantes que ficou no banco. Uma delas na Libertadores 2019, quando o Inter enfrentou o Flamengo e ele ficou no banco. Pois é, até que no começo de 2020 foi tentar a vida em outro lugar e foi emprestado pro Bahia. Mas por lá também não conseguiu brilhar. Aqui você vê que o cara começa a trocar de time toda hora e não para em time nenhum. Aí você vê que o Ficando negócio tá no banco estranho. muitas vezes. Então saiu do Bahia e começou a mudar muito de clube. Hum. Ficou um Opa! Opa! Assim, quando o cara passa por volta de 2020, 2021 no Vasco e não consegue agradar nem naquele Vasco horroroso, é porque o sujeito é pra lá de pereba. ano no Vasco, depois partiu pro Houston Dynamo Nossa. dos Estados Unidos e voltou Nossa, esse Houston Dynamo é o mesmo que joga hoje o Sebastião Ferreira, que era aquele atacante bizonho. Nossa! pro Brasil jogar no Vitória. E quando foi pro Vitória se destacou, ajudando a conquistar o título da Série B. Perfeito. Então foi com o Vitória pra Série A. Mas acabou caindo de rendimento e chegou até a ser vaiado pela torcida. Que isso? Então no mês de 2024 rescindiu e voltou pra Série B atual Mano, esse cara parecia que é muito longe, mano. Olha onde que esse cara tá, mano. no time que tá hoje, o Mirassol. Todo respeito aí o Mirassol, mas assim... Com 30 anos, o Mirassol definitivamente não era o clube que todo mundo esperava ver o Zeca. Mas vamos ver como se sai, pode dar a volta por cima. E se o Zeca não conseguiu se firmar em um único clube, Pode. o próximo jogador foi muito diferente. Marcos Auas Correia, Não faço ideia de onde tá. mais conhecido como Marquinhos. Pé direito. Bateu, é gol! Quando já atuava na Europa há anos, com experiência de Se tivesse batido o pênalti dessa forma aí na Copa do Mundo, a gente poderia ser um pouco mais feliz. jogar até a Liga dos Campeões, foi chamado para o Brasil Olímpico. Então foi titular absoluto, chegando até a bater um dos pênaltis contra a Alemanha na final. Ah, Júlia, é esse Marquinhos? Você tá igual eu não reconhecendo o William. Sim, o Marquinhos tinha o cabelo curtinho, era bem diferente. E o cara já jogava na Europa desde 2012, quando foi contratado pela Roma. Vindo do Mas logo em Corinthians. 2013 foi contratado pelo PSG, onde está até hoje e virou ídolo. Com mais de 400 jogos pelo clube, ele ganhou muita coisa. Foram 9 campeonatos franceses, 7 Copas da França, vice da Champions e lá vai. E claro, Título da Champions, ele não falou quantos? Alguém sabe me dizer aí? além do ouro olímpico, o cara se tornou uma peça fundamental para a seleção principal. Ele é uma lenda. Então o Marquinhos tem a carreira dos Lenda pro PSG talvez, pra seleção nem ferrando. sonhos, o que foi bem diferente do Do- próximo medalhista, com também 22 Pô, tamo inventando jogador. Que isso? Tão inventando jogador. Aquele cara ali não tava no bagulho nem ferrando. anos. O próximo cara que ganhou o ouro olímpico foi o que tu provavelmente nem se lembrava, o goleiro Wilson. Estão claramente inventando jogador aqui na minha frente. Sim, o Wilson foi medalhista olímpico. Olha só ele nessa foto. Mas ele é o único jogador até aqui a não entrar em campo nas Olimpíadas. Isso porque ele era o goleiro reserva. Não teve oportunidade de atuar, mas assim ganhou a medalha. Mas o Wilson estava acostumado a ficar no banco, porque no seu clube também era reserva. Ele veio da base do Atlético Mineiro e quando subiu profissional ficou como reserva do Vitor. Porra. Com um goleiro lendário pro Atlético como o Vitor, é normal ficar no banco. Sim, e ele sim. era considerado talvez sucessor do Vitor. Parecia questão de tempo dele assumir a titularidade. Mas- Até que em 2017 teve uma lesão grave no joelho. Sim, uma lesão muito difícil. E pra piorar, teve outro problema no joelho, que somando tudo, o deixou de fora por 23 meses. Sim, o cara ficou praticamente 2 anos fora. Depois de 2017, ele só voltou aos treinos no final de 2019. Olha o tempo que perdeu. Até que acabou seu contrato e no começo de 2020 não renovou com o Atlético. Então saiu do clube. Pela primeira vez desde a base, ele não jogava mais pelo Galo. Aí acertou com outro time, mas dessa vez um bem menor, o Coimbra, para disputa do Campeonato Mineiro. Só que no Coimbra não ficou muito tempo,
Quando acabou seu curto contrato, saiu e se aposentou do futebol. Pô, deve ser mó triste, né, mano? O cara nasce ali no futebol, parecendo que vai ser promissor e tal, e... Nossa, deve ser bad demais. O goleiro Wilson não joga mais por clube nenhum. Uma pena que as lesões tenham feito ele sair do futebol e se aposentar tão cedo. Louco. Pelo menos encontrou refúgio no lugar certo. Da hora. Agora, depois do Wilson, que saiu do futebol, o próximo jogador com a mesma idade tá no auge de sua carreira. O lateral Douglas Santos. Esse cara é outro que jogou todas as partidas do Brasil nas Olimpíadas. Foi titular em todos os jogos. Aí no momento que foi para as Olimpíadas, também atuava no Atlético Mineiro, mas logo foi comprado por outro clube, o Hamburgo, da Alemanha. Hamburgo levou uma galera dessa seleção, né? Ele foi para a Bundesliga e logo se tornou um jogador importante, jogando por 3 temporadas e atuando em mais de 80 jogos. Mas ele não conseguiu evitar o Hamburgo de cair para a segunda divisão, então jogou na 2 Bundesliga também. Até que no mês de 2019 foi comprado por volta de 15 milhões de euros pelo Zenit, da Rússia, onde chegou no auge da carreira. No Zenit o cara destruiu. Foi o melhor lateral do campeonato russo 2 vezes, melhor defensor e hoje é o capitão. Caraca! Sim, ele é o capitão e titular absoluto. Então vem tendo uma carreira Te falar que mal lembrava dele, gente. Se alguém lembrava aí, perdão. muito boa. A gente só não vê ele tanto porque os times russos não jogam mais torneios europeus, né? Então bora continuar e com um cara que também foi muito importante nas Olimpíadas. O Rodrigo Caio. Junto do Marquinhos, ele fez a dupla de zaga atuando em todos os jogos. Ele já defendiu São Paulo desde a base e disputou as Olimpíadas com 22 para 23 anos. Então depois do ouro, continuou jogando pelo tricolor, tendo até rumores que ele iria pro Barcelona. Mas ao invés do Barça, na virada de 2018 para 2019, ele assinou com outro clube, o Flamengo. Ganhou a Libertadores, fez um baita ano, baita zagueiro, mas problema com lesão, um joelho pra lá de horroroso, dá até agonia ver o joelho do Rodrigo Caio, mas quando saudável, era um baita de um zagueiro. Aí cê tá ligado o que aconteceu? Os caras ganharam tudo, Carioca, Brasileirão e Libertadores, com o Rodrigo Caio entrando pra seleção no Brasileirão e pra seleção na Liberta. Então ele continuou no Fla, mas uma lesão que ele já teve antigamente voltou à tona, os problemas no joelho. No São Paulo ele já teve problema ali, mas no fim de 2021 ele teve uma inflamação no joelho que o deixou parado por meses e em 2022 teve que fazer outra cirurgia. Então na temporada de 2022 o cara só jogou 12 partidas, enquanto que em 2023 foi reserva. Até que em 2024, depois de 5 anos, mudou de clube e defendeu o Grêmio num contrato que dura só até o fim do ano, mas continua lutando para se recuperar fisicamente. Então vamos pro próximo. E um cara que também atuou como zagueiro nas Olimpíadas foi ele, o Luan. Esse aqui é um caso de um cara que claramente jogava muita bola, mas sabe lá Deus o que aconteceu. Esse aqui é bizarro. Não esse ainda. Esse Luan. Esse cara era zagueiro. Vasco, Palmeiras. Mas né, com Marquinhos e Rodrigo Caio não dava pra ter tanta oportunidade. Então só entrou a campo em 2 partidas saindo do banco. Mesmo assim, pode se orgulhar de ser um medalhista olímpico. E o aqui na torcida, interessante é que ele foi convocado enquanto jogava a Série B. Sim, ele foi revelado no Vasco. Em 2016 estava na segunda. No Palmeiras fez muita merda. Vários momentos ele cagou no Palmeiras, aconteceu. Mas no Vasco ele jogou bem. Segunda divisão. Aí no ano seguinte que ele ganhou o ouro, foi comprado pelo Palmeiras. O clube que ele ganhou. Aqui, ó o vagabundo aqui que chegou no Vasco não fez absolutamente nada de que presta. Ganhou os maiores títulos de sua carreira. No Palmeiras, o zagueiro ganhou 4 Paulistões, 3 Brasileiros, Copa do Brasil e 2 Libertadores. Jogou mais de 250 jogos pelo clube, tendo uma galeria de troféus que poucos têm. Só não ganhou o Mundial. Até que no mês de 2024... Porque ele mesmo fez cagada no Mundial. Um outro time se interessou por ele e foi comprado por um clube de longe. O Toluca, do México. Que também levou o Pedro Raul, que também levou o Volpi, goleiro. Sim, ele foi jogar numa liga meio aleatória e agora defende as cores do Toluca. E se o Luan fez história no Palmeiras, o próximo medalhista olímpico tá no Palmeiras hoje. O Felipe Anderson. O atacante Felipe Anderson chegou nas Olimpíadas com 23 anos e já era um jogador reconhecido na Europa. Ele foi revelado no Santos, mas logo em 2013 foi comprado pela Lazio. Então quando foi convocado para o Brasil Olímpico já era um cara conhecido, tanto que foi titular nos primeiros jogos. Depois foi pro banco, mas entrando no segundo tempo e até jogou contra a Alemanha. Então depois, com uma espécie de moicano na época, do ouro, voltou a defender a Lazio e ficou até o mês de 2018, quando foi comprado pelo West Ham e comprado pela bagatela de 38 a 42 milhões de euros. Sim,
Ele foi para a Premier League e ficou por 2 temporadas, marcando 12 gols e dando 3 assistências. Até que no meio de 2020 foi emprestado para o Porto, onde não jogou muito, e em 2021 foi recomprado pela Lazio. Sim, ele voltou para a Itália e teve uma consistência muito boa. Ele literalmente jogou todos os jogos do campeonato italiano, virou um cara muito importante para o clube. Então a Lazio queria renovar o seu contrato e era até cotado para ir para outros clubes europeus, como a Juventus. Mas no mês de 2024 decidiu não renovar e aceitou a proposta do Palmeiras. Era cotado pra Juventus, mas acabou vindo pro Palmeiras. Isso é muito grande, pô. Isso é bizarro. Agora ele tá no Palmeiras é uma baita peça pro time do Abel Ferreira, com uma bagagem gigantesca. E se o Felipe Anderson foi reserva nas Olimpíadas, o próximo jogador atuou em todas as partidas e ainda teve 6 participações a gol. O Luan. Agora sim. Chegou, Luan, bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. O Luan tinha 23 anos e jogou muito. Marcou um gol e deu uma assistência contra a Dinamarca, Perfeito. fez um golaço contra a Colômbia e um Perfeito. gol e 2 assistências contra a Honduras. E um ano depois ganhou o Rei da América. Uma atuação impressionante. O cara tava no seu auge. Jogando pelo Grêmio, ele foi eleito para a seleção do Brasileirão de 2015, depois das Olimpíadas ganhou a Copa do Brasil e em 2017 realmente teve o ano de sua vida, conquistando a Libertadores e eleito o Rei da América, o melhor jogador do continente. Ele chegou até a ser convocado para a seleção principal. Só que esse auge não durou muito. Em 2018 e 2019 ele chegou a ficar de fora alguns jogos, por conta de algumas lesões também. Até que na virada de 2019 para 2020 decidiu dar um novo passo e foi contratado pelo Corinthians. Dá 800 mil. Mas Luan, você nem tá jogando. 800 mil. 800 mil, me dê meu dinheiro. Corinthians, chegando com grande expectativa. Gol de Mas falta. o Corinthians não conseguiu encontrar um bom futebol. Fez poucos gols, ficou na reserva Poucos gols, mas fez alguns bonitos, hein? Isso aqui tem que ser falado. muitas vezes e criticado pela torcida. Então depois de 2 anos sem render muito, foi emprestado pro Santos, Sem render muito, entenda, sem fazer bosta nenhuma. onde ficou 6 meses e voltou pro Corinthians. Mas o Timão não tinha planos de continuar com ele, então não foi relacionado pros jogos, tendo até polêmicas fora de campo. Até que no mês de 2023 foi contratado de volta pro clube que fez ele brilhar, o Grêmio, sendo até recebido com carinho pela torcida. E com a carinha inchada. De que será? Esse inchaço. De onde que tá vindo? Mas esse Luan não era o mesmo Luan de antes e ficou no banco na maioria dos jogos. Então não teve o contrato renovado. Agora fora do Grêmio ele precisava de outro clube e acertou com Vitória. Mas se esperava voltar ao seu futebol, ele também teve pouca oportunidade. Então por decisão da diretoria do Vitória, em abril de 2024 teve o contrato rescindido, deixando o Luan sem clube. Qual que era a chance desse bagulho do Luan no Vitória dar certo? Por que o Vitória vai atrás do Luan? O campeão olímpico e rei da América teve uma decadência muito grande e agora com 31 anos fica longe dos holofotes do futebol. Vamos ver para qual clube ele Sem vai. clube. Agora depois do Luan, aquele Brasil Olímpico teve outra promessa que acabou não vingando tanto. E era um cara que atuava no Rafinha Alcântara. Rafinha Alcântara. Barcelona. O Rafinha Alcântara. Partiu, bateu, é gol! Ah, mas eu sempre tive a noção, não sei vocês, pô, mas eu sempre tive a noção que o Thiago era o melhor dos irmãos. O Rafinha, filho do campeão Mazinho, campeão mundial de 94, foi criado nas categorias de base do Barcelona. Perfeito. Só isso já tornava ele uma promessa. Mas quando subiu pro profissional, nunca conseguiu ser titular no Barça, sempre entrando nos jogos saindo do banco. Mesmo assim, ganhou títulos importantes. Até que foi convocado para disputar as Olimpíadas. Só que assim como era na Espanha, ele começou os jogos no banco. Ele entrou em praticamente todas as partidas, mas sempre no segundo tempo. Contra a Alemanha entrou na prorrogação. Então beleza, depois do ouro continuou defendendo o Barcelona. Até que apareceu um problema que ele já tinha enfrentado antes. Lesão no joelho. Antes das Olimpíadas ele já teve uma lesão que o deixou meses parado. Mas em 2017 teve outra, uma lesão no menisco. Aí quando voltou ativa, aceitou ser emprestado para Inter de Milão. Outro Só que time na foda. Inter jogou por só meia temporada e quando voltou teve lesão de ligamento. Pois é, machucou de novo, deixando ele de fora praticamente a temporada toda. Olha o tanto de partidas que o cara perdeu. Depois foi emprestado pro Celta de Vigo. Isso tudo enquanto ainda tinha contrato com o Barça, até que foi comprado pelo PSG. Pela primeira vez ele não tinha mais contrato com o Barcelona. Mas no Paris também foi reserva e ficou só uma temporada e meia. Quando foi emprestado para a Real Sociedad, em 2022 acabou o seu contrato. Então assinou com outro clube, o Al Arabi.
Sim, o Rafinha foi jogar na Liga do Catar. Vestindo a 10, era o principal jogador do clube. Aí no Catar ficou 2 anos, atuando em 44 jogos, tendo 9 gols e 10 assistências. Não tá Até ruim. que acabou seu contrato e não assinou com nenhum outro. Até a gravação desse vídeo, ele tá sem clube. Pois é, as lesões afetaram muito a sua carreira. E nas Olimpíadas, os jogadores são tão novos Doideira. porque tem uma idade máxima que pode disputar. As seleções são formadas por jogadores de até 23 anos, mas cada país pode levar 3 jogadores acima da idade permitida. Então agora vamos para esses 3 veteranos que ganharam ouro. Neymar, Everton e Renato Augusto. O mais importante deles sendo um cara de 24 anos, o Neymar. Não conheço. Alguém sabe aí onde tá hoje em dia? Se alguém souber, puder falar, não sei quem é, não. Nem preciso dizer que o Neymar foi a estrela daquele time. Era o capitão e fez uma atuação magistral. 1 gol e 1 assistência contra a Colômbia, 2 gols e 2 assistências contra a Honduras e na final contra a Alemanha. Vai partir Neymar, no pé direito, partiu, bateu, olha o gol! E nas penalidades, ele bateu o pênalti mais importante. Partiu, bateu, Dia feliz foi esse, tá? O Neymar levou o Brasil pro ouro olímpico. E não é pra menos, o cara era simplesmente o maior jogador do futebol brasileiro e tinha ficado em 3º lugar na última bola de ouro. Até que 1 ano depois do ouro olímpico, ele foi comprado pelo PSG e é até hoje a maior transferência da história do futebol. Então o Neymar foi pro Paris ser o astro do time e ficou por anos, marcando 118 gols, 77 assistências e ganhando 5 campeonatos franceses. Mano, olha só, o Neymar tem só 118 gols no PSG. A gente acabou de ver que o Gabriel Jesus tinha 90 e alguma coisa, quase 100. O Neymar tem pouca coisa a mais de gol no PSG do que o Gabriel Jesus tinha no City. Isso é muito louco, tá ligado? Se parar pra pensar, o Gabriel Jesus meteu gol lá no City. 3 Copas da França, um Doideira. vice de Liga dos Campeões e etc. Mas a passagem do Neymar poderia ser 10 vezes melhor se não fossem pelas lesões. Porque desde que ele chegou no Paris, perdeu quase 2 anos por lesão. Até que em 2023 foi comprado pelo Al Hilal, da E perdeu mais 2 anos por lesão. Arábia Saudita. De fato, o Al Hilal não era o lugar que todos esperavam ver o Neymar. Ninguém E esperava. ainda por cima veio ele ter outra lesão, dessa vez no joelho, que o deixou parado por vários meses de novo. Uma pena. E depois do Neymar, outro veterano foi Renato Augusto. um de 28 anos, o meia Renato Augusto. O Renato Augusto chegou nas Olimpíadas de um jeito meio inesperado. Quem era pra ir era o Douglas Costa, mas ele acabou cortado por lesão. Então, enquanto defendia o Beijing Goan, foi pras Olimpíadas e no começo até chegou a ser vaiado pela torcida por perder gol sem goleiro. Mas depois encontrou o seu futebol e se tornou um líder dentro de campo, sendo titular em todos os jogos e atuando nos 120 minutos contra a Alemanha, além de bater o primeiro pênalti do Brasil. Aí depois de ganhar o ouro, ele continuou na China. Até que em 2021, depois de mais de 5 anos, saiu da China e voltou pro Brasil jogar no Depois de ganhar caminhões colossais de dinheiro. Corinthians, sendo também um meia muito importante. Mas para a Baita temporada jogador. 2024, o Corinthians Ele mal citou aqui, mas, pô, jogou a Copa de 18, né? Inclusive fez gol no jogo da eliminação contra a Bélgica. Bom jogador, bom jogador. decidiu não renovar com ele. Então Renato Augusto assinou com o Fluminense, onde Perfeito. tá até hoje. E Perfeito. por fim, chegamos Everton. no jogador mais velho da seleção olímpica. Everton. E foi o cara que defendeu o pênalti mais importante de todos. O goleiro Everton. Vai que é sua, Everton. Partiu Peterson, vai que é sua, vai que é sua. Cara, o Na época ele tava no Atlético Paraná, não é isso? Everton veio da base do Corinthians. Tá. Pois é. Mas, Mano, cara, Calma. o Everton veio que merda de foto é essa, tá ligado? Provavelmente era alguma campanha com, sei lá, algum patrocinador e tal. Mas que merda de foto é essa? da base do Corinthians. Pois é, mas logo saiu para outros clubes, até que foi para o Atlético Atlético Paranaense, onde brilhou demais. Então, com 28 anos e 8 meses, foi convocado para disputar as Olimpíadas. Na verdade, a vaga original era para ser do Fernando Praz, mas ele acabou se lesionando. Então, Rogério Micali chamou o Everton. Aí se provou O Corinthians tinha uma equipe de Fórmula 1. Era isso mesmo? Ou você tá zoando? Nem sei. Tinha, não tem mais? O que deu? Não deu certo? Não uma sabia desse decisão bagulho. muito boa, porque ele defendeu o pênalti mais importante. Mas beleza, ele continuou no Atlético e começou a surgir rumores que times árabes estavam querendo contratar. Então no fim de 2017, outro time foi na frente e acertou sua transferência, o Palmeiras. Baita acerto do Palmeiras também, que até hoje tá catando demais esse cara.
onde tá até hoje e se tornou uma lenda, conquistando tudo. E aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, dá uma olhada nesse aqui também. Acho que tu vai curtir. Pô, vamos lá. Quem teve a melhor carreira depois, dá pra falar que é o Neymar? Acho que é o Neymar, né? Não tem muito como... Por mais que o Neymar nunca tenha entregado tudo, pô, Neymar mais alto nível. A pior carreira, Luan, Zeca ou quem mais? Eu acho que o caso do Luan ainda é pior do que o do Zeca. Porque o Luan, ele tinha uma projeção ainda maior, só que, mano, agora o bicho tá até sem time, há um tempo, tá ligado? O pessoal tá citando aí Gabriel Jesus, o quê? Gabriel é melhor do que o Neymar? Você acha que a carreira dele é melhor? Eu não acho, não. Por mais que ele tenha números muito bons também, ele nunca foi protagonista de alguma coisa. Luan, decepção total. Eu acho que o Luan é pior que o Zeca. Luan pelo menos foi rei da América. Então, o Luan ainda teve um auge, mas eu acho que hoje o Luan tá mais afundado do que o Zeca, tá ligado? O Luan tá mais afundado do que o Zeca. Se bem que se o Luan quisesse jogar em time menor, eu acho que ele jogaria, não sei, não tem mais físico pra nada. Enfim, são dois caras aí que, meu Deus do céu. O Zeca, ele no Vasco, cara, eu lembro de quando ele chegou no Vasco, eu falei, pô, esse cara outro dia mesmo tá ganhando a Olimpíada, como é que ele tá no Vasco? E aí, mano, quando ele começou a jogar no Vasco, eu falei, entendi porque ele tá no Vasco. Entendi. Não, beleza, agora tá tudo explicado. O Zeca no Vasco não dava, assim, zero saudade dele. Zero saudade dele. Era um cara que, pô, jogador de seleção olímpica, tá ligado? Bizarro. Como que os caras desandam. É numa dessas que você vê que às vezes a gente se empolga muito com os caras e às vezes esses caras, mano, a carreira deles não vai pro caminho que a gente acha que vai. Às vezes o cara flopa pesado, flopa cabuloso, tá ligado? Mas enfim, eu botava tanta fé no Zeca, ele fazia as duas laterais. E agora, hoje em dia, não faz nenhuma nem outra direito. Pra você ver como que é a coisa, como é que funciona o futebol.